Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E se uma única escolha pudesse mudar tudo? Se o homem mais poderoso da empresa escondesse um segredo que envolve você, você teria coragem de descobrir a verdade? Essa é a história de Greta e Arthur. Uma empregada, um CEO implacável, e um segredo que pode destruir ou salvar tudo. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Vamos lá. Greta Lies nunca imaginou que sua vida mudaria ao entrar numa sala vazia às 6 da manhã. Ela caminhava pelos corredores da Ferraro Enterprises como sempre fazia, silenciosa, invisível, com o carrinho de limpeza deslizando sobre o mármore frio. O prédio ainda dormia. Os executivos chegariam só depois das 8. Era o momento perfeito para fazer seu trabalho sem ser notada, e era exatamente assim que Greta gostava: discreta, eficiente, esquecível. Aos 24 anos, ela já havia aprendido que pessoas como ela não deveriam chamar atenção. Não naquele lugar. Não entre aqueles homens de terno e mulheres de salto alto que tratavam o mundo como se fosse deles. Greta sabia qual era o seu lugar. E também sabia que, se perdesse esse emprego, perderia tudo. Seu irmão, Pietro, tinha apenas 12 anos e lutava contra uma doença rara. O tratamento era caro, absurdamente caro. A única razão pela qual ele ainda estava vivo era uma fundação de saúde ligada à empresa. Greta não podia arriscar nada. Nem um erro. Nem um olhar errado. Nada. Então, quando empurrou a porta da sala de reuniões do 18º andar, esperava encontrar o de sempre: cadeiras vazias, copos sujos, papéis esquecidos sobre a mesa. O que ela encontrou foi uma guerra silenciosa. 2 homens. De pé. Frente a frente. Tensos como cordas prestes a arrebentar. Um deles era Arthur Ferraro. O CEO. O dono de tudo. O homem que assinava os cheques que pagavam seu salário e mantinham Pietro vivo. Greta o conhecia apenas de longe. Um vulto imponente que cruzava os corredores sem olhar para ninguém. Ele era alto, de ombros largos, sempre vestido como se estivesse prestes a fechar um negócio de milhões. O rosto dele era duro, angular, feito de silêncios e decisões. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Seus olhos castanhos brilhavam com uma fúria controlada. Perigosa. O outro homem era Marcus Thorne, diretor financeiro. Mais velho. De cabelos grisalhos e sorriso falso. Greta já o tinha visto algumas vezes. Ele era do tipo que fingia simpatia enquanto calculava como te usar. E naquele momento, ele segurava uma pasta com papéis como se fosse uma arma. Você não vai fazer isso, Arthur, Marcus dizia, a voz baixa e ameaçadora. Se você expor esses documentos, vai destruir mais do que eu. Vai destruir gente inocente. Gente inocente. Arthur deu um passo frente, e mesmo de longe, Greta sentiu o peso da presença dele. Você desviou fundos de uma fundação de saúde, Marcus. Crianças doentes dependem daquele dinheiro. E você roubou. Não tente virar isso contra mim. Eu tenho provas de que você sabia. Marcus jogou a pasta sobre a mesa. Se eu cair, você cai comigo. Foi nesse instante que Greta percebeu: ela não deveria estar ali. Ela recuou, devagar, tentando sair sem fazer barulho. Mas o carrinho de limpeza rangeu contra o batente da porta. Os 2 homens viraram a cabeça ao mesmo tempo. O olhar de Marcus foi o primeiro a encontrá-la, e foi como ser marcada por um predador. Ele estreitou os olhos. Depois, um sorriso fino e cruel curvou seus lábios. Bem, parece que temos uma testemunha. Greta sentiu o ar sumir dos pulmões. Eu não ouvi nada. As palavras saíram atropeladas. Eu só vim limpar. Eu vou embora. Desculpa. Não. A voz de Arthur cortou o ar como uma lâmina. Ele não tirava os olhos dela. Fique. Greta congelou. Marcus deu um passo na direção dela, mas Arthur bloqueou o caminho. Nem pense nisso. Ela ouviu tudo. Arthur. Marcus sorriu, mas não havia humor algum ali. Agora ela é um problema. Meu ou seu, você escolhe. Ela não é problema nenhum. Ela trabalha para mim. E eu posso fazer com que ela não trabalhe mais. Marcus cruzou os braços.
A menos que você reconsidere suas decisões precipitadas. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Greta olhou de um para o outro. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia uma coisa: ela tinha acabado de virar peça num jogo que não era dela. E então, Arthur fez algo inesperado. Ele se virou para ela, e pela primeira vez, realmente a viu. Os olhos dele eram intensos, penetrantes, mas não cruéis. Havia algo mais ali, algo que Greta não sabia nomear. Proteção, talvez. Ou pior, interesse. Qual o seu nome? A pergunta a pegou desprevenida. Greta. Greta Lish. Arthur assentiu, como se estivesse memorizando cada letra. Greta, você vai subir para o meu andar. A partir de agora, você trabalha diretamente para mim. Andar privado. Ninguém mais tem acesso. Ela piscou, sem entender. Mas, é uma ordem. Marcos soltou uma risada baixa e amarga. Que conveniente. Arthur não se virou. Você está dispensado, Marcos. Saia da minha empresa antes que eu chame segurança. Isso não acabou, Arthur. Acabou sim. E você sabe disso. Marcos lançou um último olhar venenoso para Greta antes de sair, batendo a porta com força. E então, ficaram apenas os dois. Greta segurava o carrinho com tanta força que os dedos doíam. O coração batia descompassado. Ela queria perguntar mil coisas, mas tudo o que conseguiu foi sussurrar. Por que você fez isso? Arthur guardou as mãos nos bolsos, mas a tensão no maxilar dele dizia que nada estava resolvido. Porque agora você é meu problema. E eu cuido do que é meu. A forma como ele disse aquilo, baixo, firme, possessivo, fez algo estranho acontecer no peito de Greta. Medo. E outra coisa que ela não queria nomear. Arthur virou-se e caminhou até a janela, observando a cidade acordar lá embaixo. Vá para casa. Amanhã você começa no 20º andar. Alguém da equipe vai te passar as instruções. Greta hesitou. E se eu não quiser? Ele olhou por cima do ombro, e o peso daquele olhar a atravessou. Não é uma escolha, Greta. E com isso, ele saiu. Greta ficou sozinha na sala vazia, com o eco da porta se fechando e a certeza absoluta de que sua vida acabara de mudar para sempre. Ela não sabia ainda, mas aquele foi o primeiro passo em direção a algo maior do que sobrevivência. Maior do que medo. Maior do que ela mesma. Foi o começo de tudo. Greta não dormiu naquela noite. Deitada na cama apertada do pequeno apartamento que dividia com Pietro, ela encarava o teto rachado enquanto as horas passavam. A mente girava em círculos, tentando entender o que havia acontecido. Ela tinha entrado numa sala, ouvido uma conversa, e agora, de alguma forma, estava sendo transferida para o andar do CEO. Isso não fazia sentido. Ou fazia, mas de um jeito que a assustava. Ao lado, no quarto ao lado, Pietro dormia. Ela ouvia a respiração leve dele através da parede fina. Ele estava bem. Por enquanto. O tratamento estava funcionando. A fundação estava pagando. E enquanto fosse assim, Greta faria qualquer coisa para manter as coisas estáveis. Até trabalhar ao lado do homem mais perigoso que já havia conhecido. Porque Arthur Ferraro era perigoso. Não do jeito óbvio, como Marcos. Mas do jeito silencioso. Do jeito que desarma sem avisar. Na manhã seguinte, Greta se arrumou com as mãos tremendo. Colocou o uniforme limpo, prendeu o cabelo num coque baixo, passou um pouco de hidratante no rosto. Não usava maquiagem. Não tinha dinheiro para isso. Mas também não precisava. Seu rosto era simples, honesto, e ela gostava assim. Quando chegou a Ferraro Enterprises, foi direto para a recepção do 20º andar. Uma mulher de taier impecável e expressão fria a esperava. Greta Lish? Sim. Siga-me. Elas atravessaram um corredor longo, silencioso, com paredes de vidro que davam vista para a cidade. Tudo ali era luxuoso, minimalista, controlado. Nada como os andares de baixo, onde Greta costumava trabalhar. Aqui, até o ar parecia mais caro. A mulher parou em frente a uma porta dupla de madeira escura. Esse é o escritório particular do Sr. Ferraro. Você vai ser responsável por manter o espaço organizado, servir café quando necessário, e estar disponível caso ele precise de algo.
Não fale com ele a menos que ele fale primeiro. Não faça perguntas. Não comente nada do que ouvir. Entendido? Greta assentiu. Entendido. A mulher abriu a porta e fez um gesto para que entrasse. E então, Greta viu. O escritório era enorme. Janelas do chão ao teto. Uma mesa de mogno no centro. Estantes com livros que provavelmente ninguém lia. Um sofá de couro preto. E, de costas para a porta, de pé diante da janela, estava ele. Arthur Ferraro. Ele vestia um terno cinza escuro, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros tensos. Nem se virou quando ela entrou. Pode ir, Clarice, disse ele, a voz baixa. A mulher saiu sem uma palavra, fechando a porta atrás de si. E Greta ficou sozinha com ele. O silêncio se esticou. Greta não sabia se deveria falar, se mover, se respirar mais alto. Então ficou parada, esperando. Finalmente, Arthur se virou. E, pela primeira vez sob a luz do dia, ela realmente o viu. Ele era mais jovem do que parecia de longe. 32, talvez. O rosto era sério, mas bonito de um jeito que incomodava. Maxilar marcado. Olhos castanhos profundos, que pareciam ler tudo sem dizer nada. Cabelo escuro penteado para trás. Ele tinha o tipo de presença que enchia uma sala sem esforço. E ele a observava com a mesma intensidade da véspera. Você dormiu bem? A pergunta a pegou de surpresa. Sim. Mentirosa. Greta piscou. Arthur caminhou até a mesa, apoiou as mãos sobre ela e inclinou-se levemente para frente. Eu sei que você está com medo. Eu sei que não entende o que está acontecendo. Mas preciso que confie em mim. Confiar? A palavra saiu antes que ela pudesse segurar. Eu nem te conheço. Exatamente. Ele endireitou-se. E é melhor assim. Greta sentiu a irritação subir. Então por que eu estou aqui? Por que você não me deixou em paz? Porque Marcus Thorne é um homem perigoso. E você virou alvo dele no segundo em que entrou naquela sala. Eu não fiz nada. Não precisa ter feito. Arthur deu a volta na mesa, aproximando-se dela. Você viu. E isso basta. Greta recuou instintivamente, mas ele parou a poucos passos de distância. Aqui, você está segura. Sob minha supervisão, Marcus não pode te tocar. Mas se eu te deixar lá embaixo, sozinha, ele vai encontrar um jeito de te usar. Ou te silenciar. O estômago dela revirou. Silenciar? Como? Arthur não respondeu. Mas o olhar dele disse tudo. Greta cruzou os braços, tentando se proteger do frio que subia pela espinha. E quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Até eu resolver isso. Resolver o quê? Marcus. Ela engoliu seco. E se você não conseguir? Pela primeira vez, algo pareceu rachar na máscara de Arthur. Um lampejo de algo humano. Cansaço, talvez. Ou peso. Eu sempre consigo. Mas a forma como ele disse aquilo não soou como confiança. Soou como promessa. Ou ameaça. Greta queria discutir. Queria gritar. Mas sabia que não adiantaria. Então respirou fundo e assentiu. Tudo bem. Eu fico. Arthur a estudou por mais um instante, como se procurasse sinais de fraqueza. Depois, voltou para trás da mesa. Comece organizando os arquivos daquela estante. E traga café. Sem açúcar. Greta piscou, processando a súbita mudança de tom. Só isso? Por enquanto. Ela hesitou, depois caminhou até a estante indicada. E enquanto organizava os arquivos, sentia o peso do olhar dele sobre ela. Constante. Silencioso. Como se ele estivesse tentando decifrar algo que nem ela mesma sabia que escondia. Os dias que se seguiram foram estranhos. Greta passava horas naquele escritório, fazendo tarefas simples, organizar papéis, servir café, limpar superfícies que já estavam limpas. Mas o mais perturbador não era o trabalho. Era ele. Arthur Ferraro era um homem de poucas palavras. Ele trabalhava em silêncio, focado, implacável. Mas de vez em quando, Greta sentia o olhar dele deslizar na direção dela. Rápido. Quase imperceptível. Como se ele estivesse se certificando de que ela ainda estava ali. E sempre que isso acontecia, algo se apertava no peito dela. Uma tarde,
Enquanto ela colocava uma xícara de café sobre a mesa dele, suas mãos se tocaram por acidente. Foi rápido. Apenas um roçar de dedos. Mas Greta sentiu como um choque elétrico. Ela recuou, corando, e Arthur não disse nada. Apenas pegou a xícara e voltou para os papéis. Mas ela viu. Viu a forma como o maxilar dele se contraiu. Como os dedos apertaram a caneta com força demais. E soube que ela não era a única sentindo aquilo. O que quer que fosse. Naquela noite, ao sair, Greta parou na porta e olhou para trás. Arthur ainda estava ali, sozinho, trabalhando sob a luz fraca da luminária. E pela primeira vez, ela se perguntou: quem protege o homem que protege a todos? Uma semana depois, Greta já conhecia a rotina. Chegava às 8. Preparava o café. Organizava a agenda impressa que Arthur insistia em manter, mesmo com toda a tecnologia ao redor. Ele era meticuloso, controlador, obcecado por detalhes. Mas também era solitário. Greta percebia isso nas pequenas coisas. Na forma como ele trabalhava até tarde, sozinho. Na ausência de ligações pessoais. Nos silêncios longos que ele deixava pairar no ar, como se conversas fossem um fardo. Ela também notava outras coisas. A forma como ele nunca comia direito, apenas café e, às vezes, algum sanduíche que ela deixava sobre a mesa. O vinco permanente entre as sobrancelhas dele, como se estivesse sempre carregando um peso invisível. E o jeito como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Não era um olhar invasivo. Era curioso, cuidadoso. Como se ele estivesse tentando entender quem ela era além do uniforme. E isso a assustava. Porque Greta começava a olhar de volta. Numa terça-feira chuvosa, Arthur quebrou o silêncio de forma inesperada. Você tem família? Greta estava limpando a estante e quase derrubou um porta-retratos ao ouvir a pergunta. Ela se virou devagar. Tenho um irmão. Mais novo. Sim. Pietro. Ele tem 12 anos. Arthur assentiu, os olhos fixos nela. E seus pais? Greta sentiu a garganta apertar. Morreram. Faz 3 anos. Acidente de carro. Ele não disse sinto muito. Não deu nenhuma resposta pronta e vazia. Apenas a olhou, e de alguma forma, aquilo foi mais reconfortante do que qualquer palavra. Foi por isso que você veio trabalhar aqui? Perguntou ele, devagar. Greta hesitou. Depois assentiu. Pietro ficou doente pouco depois. Eu precisava de um emprego que cobrisse os custos. A fundação da empresa ajuda. Sem ela, ela não terminou a frase. Não precisava. Arthur se recostou na cadeira, o olhar distante. Você é forte. Greta piscou, surpresa. O quê? A maioria das pessoas teria desmoronado. Você segurou tudo sozinha. Ela não sabia o que dizer. Então apenas murmurou. Não tive escolha. Sempre há escolha. Arthur levantou-se, caminhando até a janela. Você escolheu lutar. Isso diz muito sobre quem você é. Greta sentiu algo quente subir pelo peito. Não era pena. Era reconhecimento. Como se, pela primeira vez em anos, alguém realmente a visse. E isso era perigoso. Porque ver e ser vista criava laços. E laços, naquele mundo, eram armadilhas. E você? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Você tem família? Arthur ficou imóvel por um instante. Depois, virou o rosto, mas não o suficiente para ela ver a expressão dele. Não. A palavra foi seca. Final. Greta sentiu que tinha tocado em algo que não deveria. Desculpa. Eu não devia ter perguntado. Não precisa pedir desculpas. Ele voltou para a mesa, mas não se sentou. Só não pergunte de novo. Ela assentiu, em silêncio. E o resto do dia passou sem mais palavras. Mas algo havia mudado. Greta sentia isso. Uma rachadura minúscula na parede que Arthur mantinha ao redor de si. E, contra todo bom senso, ela queria saber o que havia do outro lado. Na sexta-feira, Greta estava prestes a sair quando Arthur a chamou. Greta. Ela parou, virando-se. Sim. Ele parecia hesitante. Algo raro. Quase humano. Você.
Tem planos para o fim de semana? A pergunta pegou completamente desprevenida. Não. Por quê? Arthur passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela nunca tinha visto antes. Preciso ir a um evento. Jantar beneficente. É chato, político, mas necessário. Ele parou. Greta franziu a testa. E eu preciso de alguém para ir comigo. O coração dela pulou. Como acompanhante? Sim. Mas eu sou sua empregada. Eu sei. Então por quê? Porque confio em você. Ele a encarou, direto. E porque não confio em mais ninguém. Greta ficou sem palavras. Aquilo não fazia sentido. Ele era rico, poderoso, provavelmente tinha dezenas de mulheres que matariam por uma chance de ir a um evento ao lado dele. Mas ele estava pedindo para ela. Eu não tenho roupa para isso, disse ela, a voz fraca. Eu resolvo isso. Arthur, por favor. A palavra a atingiu como um soco. Por favor. Ele nunca pedia. Sempre ordenava. E agora, ali, ele estava pedindo. Greta respirou fundo. Tudo bem. Eu vou. O alívio no rosto dele foi quase imperceptível. Mas ela viu. Obrigado. E com isso, ele voltou para o trabalho. Mas Greta sabia que algo acabará de mudar entre eles. Algo irreversível. No sábado à noite, um carro a buscou. Greta estava nervosa, as mãos suadas, o coração disparado. Ela usava um vestido que tinha sido entregue na véspera, azul escuro, elegante, simples. Ela mal se reconhecia no espelho. Quando chegou ao hotel onde o evento acontecia, Arthur a esperava no saguão. E pela primeira vez, Greta o viu sem o terno de trabalho. Ele usava smoking. Impecável. Letal. E quando ele a viu, algo mudou no olhar dele. Algo que fez o estômago dela revirar. Você está linda, disse ele, baixo. Greta corou. Obrigada. Ele ofereceu o braço, e ela aceitou, sentindo o calor da pele dele através do tecido. E juntos, entraram no salão. O evento era exatamente como Arthur havia descrito. Chato, político, cheio de gente falsa sorrindo e fingindo interesse. Mas Greta mal prestava atenção. Porque o tempo todo, ela sentia a presença dele ao lado. A mão dele pousada levemente nas costas dela. O olhar dele voltando para ela a cada poucos minutos, como se precisasse ter certeza de que ela ainda estava ali. E quando eles dançaram, porque, inevitavelmente, houve dança, Greta sentiu o mundo desaparecer. Era só ela. E ele. E a música baixa. E a forma como ele a segurava, firme mas gentil, como se ela fosse algo precioso. Você está se divertindo? Perguntou ele, a voz rouca. Estou. Mentira. Ela estava apavorada. Porque pela primeira vez, Greta percebeu a verdade que vinha tentando negar. Ela estava se apaixonando por Arthur Ferraro. E isso ia destruir tudo. Quando a música terminou, Arthur não a soltou imediatamente. Eles ficaram parados no meio da pista, cercados por outros casais, mas completamente isolados em seu próprio mundo. A respiração dele estava um pouco mais rápida. Os dedos dele, firmes contra a cintura dela, não se moviam. E então, devagar, ele se afastou. Vamos sair daqui, disse ele, a voz baixa demais para ser casual. Greta apenas assentiu. Eles atravessaram o salão em silêncio, ignorando os olhares curiosos, os sussurros, as especulações que já começavam. Greta sabia que aquilo ia render fofoca. Sabia que, na segunda-feira, as pessoas iam olhar para ela de forma diferente. Mas naquele momento, não importava. Arthur a guiou até um terraço vazio nos fundos do hotel. A noite estava fria, mas o ar era bem-vindo depois do calor sufocante do salão. Ele parou perto do parapeito, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Greta ficou ao lado dele, tentando organizar os pensamentos. Mas tudo o que conseguia sentir era o coração batendo descompassado e a certeza de que estava à beira de algo irreversível. Eu não devia ter te trazido aqui, disse Arthur, finalmente. Greta olhou para ele, surpresa. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para o horizonte, o maxilar tenso. Porque agora as pessoas vão falar. Vão associar você a mim. E isso te coloca em risco.
Eu já estava em risco. Desde o primeiro dia. Ele virou o rosto, finalmente encarando-a. Isso é diferente. Como? Arthur hesitou. E então, pela primeira vez, Greta viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele: vulnerabilidade. Porque agora não é só sobre Marcos. É sobre mim. O ar pareceu ficar mais denso. Greta deu um passo na direção dele, devagar. O que você quer dizer? Arthur soltou o ar, passando a mão pelo cabelo. Eu não sou um homem bom, Greta. Eu faço escolhas difíceis. Machuco pessoas quando preciso. Eu construí tudo isso. Ele gesticulou vagamente para a cidade, em cima de decisões que a maioria das pessoas consideraria cruéis. Por que está me dizendo isso? Ele a encarou, direto. Porque você merece saber, antes que isso vá longe demais. Greta sentiu o peito apertar. E o que é isso? Arthur deu um passo na direção dela. Depois outro. Até estar perto demais para ser profissional. Perto demais para ser seguro. Você sabe exatamente o que é. Greta engoliu seco. Sim. Ela sabia. Estava ali, entre eles, crescendo há semanas. Olhares que duravam um segundo a mais. Toques acidentais que não eram tão acidentais. Silêncios carregados. Tensão. Desejo. Arthur. A voz dela saiu fraca. Isso não pode acontecer. Eu sei. Você é meu patrão. Eu sei. E eu preciso desse emprego. Preciso da fundação. Se eu perder isso, meu irmão. Eu sei. Ele levantou a mão, tocando levemente o rosto dela. O polegar dele deslizou pela bochecha dela, devagar, como se estivesse memorizando cada centímetro. Eu sei de tudo, Greta. E mesmo assim, ele não terminou. Não precisava. Porque Greta via tudo nos olhos dele. A luta. O desejo. A impossibilidade. E, Deus, ela queria. Queria tanto que doía. Mas isso ia arruinar tudo. Então, com toda a força que conseguiu reunir, Greta deu um passo para trás. Eu não posso. Arthur fechou os olhos, respirando fundo. Eu entendo. Me desculpa. Não. Ele abriu os olhos, e havia dor ali. Mas também respeito. Você está certa. Isso foi inapropriado da minha parte. Greta sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Eu devia ir embora. Ele assentiu. Eu chamo um carro para você. E com isso, a bolha estourou. O momento passou. E Greta saiu daquele terraço sentindo como se tivesse deixado uma parte de si para trás. Na segunda-feira, tudo mudou. Greta chegou ao escritório como sempre, mas a tensão era palpável. Arthur estava diferente, mais frio, mais distante, mais trancado na armadura de CEO implacável que ele usava para o mundo. Eles mal se falaram. Apenas ordens rápidas, respostas curtas. Nada além do necessário. E Greta odiava isso. Odiava o vazio que se instalou onde antes havia algo próximo de conexão. Mas ela sabia que era melhor assim. Até que, na quarta-feira, tudo desmoronou. Greta estava organizando papéis quando a porta se abriu com força. Marcus Thorne entrou. Ele não deveria estar ali. O acesso ao andar privado era restrito. Mas ali estava ele, o rosto contorcido em fúria mal contida. Arthur levantou-se imediatamente, bloqueando a visão de Greta. Saia! Agora! Você acha que pode me destruir e sair ileso? Marcus cuspiu as palavras. Acha que pode me tirar do jogo e ninguém vai reagir? Você se tirou do jogo sozinho. Eu apenas expus a verdade. Verdade. Marcus riu, amargo. Você não sabe de nada. E então, ele olhou para Greta. E sorriu. Um sorriso que fez o sangue dela gelar. Sabe, Arthur, eu sempre me perguntei por que você a manteve por perto. Agora eu entendo. Arthur deu um passo à frente. Perigoso. Cuidado com o que vai dizer. Ou o quê? Você vai me ameaçar? Me processar? Marcus cruzou os braços. Eu tenho provas, Arthur. Provas de que você sabia da fraude desde o início. Provas de que você usou informações privilegiadas para proteger. Quem mesmo? Ele olhou para Greta de novo. E Greta sentiu o chão desaparecer. O irmão dela, não é?
Pietro Lich. 12 anos. Leucemia. Tratamento caríssimo, bancado pela fundação que eu administrava. Arthur estava tenso como uma corda prestes a arrebentar. Saia. Agora. Você a protegeu, Arthur, desde o início. E sabe por quê? Marcos sorriu, cruel. Porque você é fraco. Sempre foi. Esconde atrás do poder, mas no fundo, você é tão patético quanto qualquer um. Foi o último erro dele. Arthur cruzou a distância em 2 passos e agarrou Marcos pelo colarinho, empurrando-o contra a parede. Você não fala dela. Nunca mais. Marcos apenas riu, mesmo com a mão de Arthur em sua garganta. Já é tarde demais. Todo mundo vai saber. Ela. Você. A fundação. Tudo. E então, antes que Arthur pudesse reagir, Marcos se soltou e saiu, batendo a porta. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Greta estava parada, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Arthur sabia. Desde o início. Ele sabia sobre Pietro. Sobre o tratamento. Sobre tudo. E ele a protegeu. Por quê? Ela olhou para ele, e viu a resposta nos olhos dele. E tudo fez sentido. E nada fez sentido. Greta. Você sabia, ela sussurrou, a voz quebrando. Você sempre soube. Arthur fechou os olhos. Sim. E o mundo de Greta desmoronou. Greta não conseguia respirar direito. As palavras de Marcos ecoavam na mente dela, misturadas com o silêncio pesado de Arthur. Ele sabia. Desde o início. Sobre Pietro. Sobre a fundação. Sobre tudo. E isso mudava tudo. Você mentiu para mim, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Arthur abriu os olhos, mas não se aproximou. Eu não menti. Apenas não contei. É a mesma coisa. Não é. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Se eu tivesse contado, você teria recusado minha ajuda. Teria achado que eu estava te manipulando. E não estava. A pergunta caiu como uma pedra entre eles. Arthur a encarou, e pela primeira vez, Greta viu raiva nos olhos dele. Não contra ela. Contra si mesmo. Você realmente acha isso? Eu não sei mais o que pensar. Greta sentiu as lágrimas queimarem, mas recusou-se a deixá-las cair. Não ali. Não na frente dele. Quando Marcos começou a desviar os fundos da fundação, eu descobri, disse Arthur, a voz baixa mas firme. Levei semanas investigando. E quando finalmente juntei todas as peças, percebi que se eu o expusesse imediatamente, a fundação colapsaria. Haveria investigações. Congelamento de recursos. Caos. Ele deu um passo na direção dela, devagar. E no meio dessa investigação, eu vi uma lista. Nomes de beneficiários. Um deles era Pietro Lich. E ao lado, seu nome como responsável. Greta Lich. Empregada de limpeza. Trabalhando 16 horas por dia para manter o irmão vivo. Greta sentiu o peito apertar. Então você decidiu, o quê? Me proteger? Decidi fazer a coisa certa. Arthur parou a poucos passos dela. Esperar. Juntar provas sólidas. Derrubar Marcos de forma definitiva, sem deixar brechas. Sem prejudicar os inocentes. E quando eu entrei naquela sala, você se tornou uma testemunha. E ele sabia que eu te protegeria. Arthur cerrou os punhos. Ele te usou como isca, Greta, para me forçar a recuar. Mas você não recuou. Não. Porque eu não deixo ninguém me chantagear. E por quê? Ele parou, travando a mandíbula. Por que o quê? Arthur olhou para ela, direto, sem máscaras. Porque eu não ia deixar nada acontecer com você. O coração dela saltou. Por quê? A voz dela saiu em um sussurro. Por que eu? Ele não respondeu. Mas o olhar dele disse tudo. E Greta entendeu. Não era manipulação. Não era controle. Era outra coisa. Algo muito mais perigoso. Arthur. Ela balançou a cabeça. Isso não pode acontecer. Você sabe disso. Eu sei. Então por que você fez tudo isso? Por que se arriscou? Ele deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Porque pela primeira vez na minha vida, eu me importei com algo além de vencer.
O ar desapareceu do espaço entre eles. Greta queria recuar. Queria fugir. Mas seus pés não obedeciam. E então, Arthur fez algo que ela nunca esperou. Ele tocou o rosto dela. Gentil. Hesitante. Como se estivesse tocando algo frágil demais para ser real. Eu nunca te usei, Greta. Eu tentei te salvar. Da única forma que eu sabia. E, Deus, ela queria acreditar. Queria tanto. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Arthur tocou. Ele hesitou, mas atendeu. E o rosto dele mudou imediatamente. O quê? Quando? Greta sentiu o medo subir. Entendi. Eu vou para lá agora. Ele desligou, e quando olhou para Greta, havia urgência nos olhos dele. Marcos acabou de vazar informações para a imprensa. Sobre a fundação, sobre você, sobre tudo. Temos 1 hora, no máximo, antes que isso exploda. Greta sentiu as pernas fraquejarem. O que isso significa? Significa que a guerra começou. E ele está usando você como munição. E com isso, tudo mudou de novo. A próxima hora foi um borrão. Arthur fez dezenas de ligações. Advogados. Relações públicas. Membros do conselho. Greta ficou sentada no sofá do escritório, tentando processar que sua vida estava prestes a ser exposta para o mundo inteiro. E Pietro. Deus, Pietro ia descobrir. Ia ler nos jornais. Ia saber que a irmã dele estava no meio de um escândalo corporativo. Eu preciso ir para casa, disse ela, de repente. Preciso estar com meu irmão quando isso estourar. Arthur olhou para ela, depois assentiu. Eu mando um motorista te levar. E segurança. Marcos pode tentar algo. Você acha mesmo que ele faria isso? Eu não subestimo homens desesperados. Greta levantou-se, pegando a bolsa. E você? O que vai fazer? Arthur a encarou, e havia algo definitivo no olhar dele. Vou acabar com isso. De uma vez por todas. Greta queria perguntar como. Queria entender. Mas sabia que não havia tempo. Então apenas assentiu e saiu. Mas na porta, ela parou e olhou para trás. Arthur? Sim. Obrigada. Por tentar me proteger. Ele não sorriu. Mas algo suavizou no rosto dele. Sempre. E aquela palavra carregava um peso que Greta ainda não estava pronta para entender. Quando Greta chegou em casa, Pietro estava assistindo TV. Ele tinha o rosto pálido, magro demais para um menino de 12 anos, mas os olhos brilhavam quando a viu. Gre, você voltou cedo. Ela forçou um sorriso e se sentou ao lado dele no sofá. Tive um dia difícil. Queria ficar com você. Pietro franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Não. Só. Senti sua falta. Ele sorriu e se aninhou contra ela. Greta passou os dedos pelo cabelo dele, tentando gravar aquele momento. Caso fosse o último antes de tudo desmoronar. Mas o momento durou menos do que ela esperava. Porque 30 minutos depois, o celular dela tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Alô? Greta Lisch? A voz era feminina, profissional. Aqui é da redação do Jornal Nacional. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre sua relação com Arthur Ferraro e as acusações de favorecimento envolvendo a fundação médica da empresa. O estômago dela revirou. Sem comentários. Há rumores de que você e o Sr. Ferraro mantêm um relacionamento íntimo. Isso é verdade? Não. Eu trabalho para ele, só isso. Então como explica sua presença no evento beneficente do último sábado como acompanhante dele? Greta desligou, as mãos tremendo. E então, o telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Diferentes números. Diferentes repórteres. Todas as mesmas perguntas. Pietro olhou para ela, confuso. Gre, o que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Greta foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Havia jornalistas do lado de fora. Câmeras. Microfones. Seu apartamento tinha sido cercado. E foi nesse momento que ela percebeu, não havia volta. Marcos tinha transformado sua vida em um circo. E ela estava no centro do picadeiro. Greta recuou da porta, o coração disparado.
Tem gente aí fora, disse Pietro, levantando-se do sofá. Quem são? Ninguém. Volte para o seu quarto, Pietro. Mas, agora. Ele piscou, assustado com o tom dela, mas obedeceu. Greta puxou as cortinas, fechou todas as luzes, tentando fazer a casa parecer vazia. Mas a campainha não parava de tocar. E os gritos dos jornalistas atravessavam a porta. Senhorita Liz, só queremos conversar. É verdade que você e Arthur Ferraro são amantes? Como se sente sendo acusada de se beneficiar ilegalmente da fundação? Greta deslizou pela porta até sentar no chão, abraçando os joelhos. Isso não podia estar acontecendo. E então, seu telefone tocou de novo. Dessa vez, era Arthur. Ela atendeu imediatamente. Arthur, tem jornalistas na minha porta, eles não param de... Eu sei. Estou vendo pelas câmeras de segurança. A voz dele estava tensa. Você está bem? Não. Não estou bem. Meu irmão está aqui, Arthur. Ele está assustado e eu não sei o que dizer para ele. Escuta. Eu já mandei segurança para aí. Eles vão dispersar os jornalistas e te escoltar para um lugar seguro. Que lugar seguro? Minha cara está em todos os noticiários. Minha casa. A resposta veio rápida, definitiva. Você e Pietro vão ficar comigo até isso passar. Greta piscou. Sua casa. Isso vai piorar tudo. Vão dizer que... Não me importa o que vão dizer. Você não está segura aí. Arthur. Greta. A voz dele suavizou. Confie em mim. Por favor. E ali, no meio do caos, com o mundo desmoronando ao redor dela, Greta percebeu que não tinha escolha. Ela confiava nele. Mesmo que isso fosse a coisa mais perigosa que já tinha feito. Tudo bem. Eu vou. A segurança chega em 5 minutos. Pegue apenas o essencial. Eu cuido do resto. Ele desligou. E Greta ficou ali, sentada no chão, percebendo que tinha acabado de cruzar uma linha da qual não havia retorno. A casa de Arthur Ferraro era tudo o que Greta esperava, e nada que ela estava preparada para enfrentar. Era uma mansão moderna nos arredores da cidade, toda de vidro e concreto, com vista para um lago particular. Segurança em cada canto. Privacidade absoluta. Um mundo completamente diferente do apartamento apertado onde ela vivia com Pietro. Quando chegaram, já era noite. Pietro estava calado, assustado, agarrado à mochila que Greta tinha empacotado às pressas. Ela segurou a mão dele enquanto seguiam Arthur para dentro. Os quartos de hóspedes ficam no segundo andar, disse Arthur, guiando-os. Vocês podem escolher qualquer um. Há roupas limpas nos armários, produtos de higiene, tudo o que precisarem. Pietro olhou ao redor, os olhos arregalados. Isso aqui é enorme. Arthur olhou para o menino e, pela primeira vez desde que Greta o conhecia, ela viu algo próximo de um sorriso nos lábios dele. Você pode explorar amanhã. Por enquanto, deve estar cansado. Pietro assentiu e olhou para Greta. Posso escolher meu quarto? Claro. Vai em frente. Ele subiu correndo a escada, deixando Greta e Arthur sozinhos no hall. O silêncio foi imediato. Pesado. Greta cruzou os braços, sentindo-se pequena naquele espaço imenso. Obrigada. Por isso. Por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você está arriscando sua reputação para nos proteger. Arthur deu um passo na direção dela. Minha reputação já estava arriscada no momento em que decidi te manter por perto. Eu sabia disso. E escolhi mesmo assim. Greta olhou para ele, tentando entender. Por quê? Por que fazer tudo isso por mim? Arthur hesitou. E então, pela primeira vez, ela viu a máscara dele cair completamente. Porque quando eu te vi pela primeira vez naquela sala, algo mudou. Eu não sei explicar. Mas foi como se, de repente, tudo que eu tinha construído, o poder, o dinheiro, o controle, nada disso importasse mais. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. E eu tentei ignorar. Tentei manter distância. Mas quanto mais tempo você passava perto de mim, mais eu percebia que... Ele parou. Percebia o quê? Greta mal conseguia respirar. Arthur a encarou, direto. Que eu estava me apaixonando por você. O mundo pareceu parar. Greta abriu a boca,
mas nenhuma palavra saiu. Arthur soltou uma risada sem humor. Eu sei. É ridículo. Você trabalha para mim. Você depende de mim. E eu sou a última pessoa no mundo que deveria estar dizendo isso. Arthur. Mas eu não consigo mais fingir. Ele deu mais um passo, eliminando quase toda a distância entre eles. Eu te vejo, Greta. De verdade. Não como empregada, não como responsabilidade. Te vejo como você. E isso me assusta mais do que qualquer negócio, qualquer inimigo que já enfrentei. Greta sentiu as lágrimas queimarem. Eu não posso fazer isso. Não posso me apaixonar por você. Por que não? Porque você é meu patrão. Porque minha vida depende desse emprego. Porque se eu me entregar a isso e der errado, eu perco tudo. E se não der errado? A pergunta a atingiu como um soco. Greta balançou a cabeça. Você não pode garantir isso. Não. Mas posso prometer que vou fazer tudo ao meu alcance para proteger você e Pietro. Independente do que acontecer entre nós. Isso não é justo. Eu sei. Arthur levantou a mão, tocando levemente o rosto dela. E dessa vez, Greta não recuou. Nada disso é justo. Mas é real. E você sente também. Eu sei que sente. E era a verdade. Deus, era a verdade. Greta sentia. Desde o início. O jeito como o coração dela acelerava quando ele entrava na sala. A forma como ela ficava hiperconsciente de cada movimento dele. O calor que subia pelo corpo dela quando os olhos dele se encontravam. Ela estava lutando contra isso há semanas. E agora, ali, com ele tão perto, com o mundo desmoronando lá fora e apenas eles dois naquele espaço silencioso. A resistência dela estava se esvaindo. Arthur. A voz dela saiu fraca. Eu tenho medo. Eu também. E se isso estragar tudo? Então a gente conserta. Juntos. E foi nesse momento que Greta percebeu. Ela já tinha se apaixonado. Já tinha caído. Há muito tempo. E não havia mais como voltar. Então, pela primeira vez, ela parou de lutar. Ela se inclinou para frente, fechando os olhos, e deixou que a distância entre eles finalmente desaparecesse. E quando os lábios dele se tocaram, foi como se o mundo inteiro explodisse e se reconstruísse ao mesmo tempo. O beijo foi lento, hesitante no começo. Como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Mas então, algo mudou. A hesitação virou urgência. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a mais perto. As mãos dela subiram pelo peito dele, agarrando o tecido da camisa. Era tudo que Greta tinha tentando negar. Tudo que ela tinha lutado contra. E agora, entregue, era avassalador. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Arthur encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Eu esperava por isso há tanto tempo. Eu também, Greta sussurrou. Eles ficaram assim por um momento, apenas respirando o mesmo ar, deixando a realidade do que tinha acabado de acontecer assentar. E então, uma voz quebrou o silêncio. Greta se afastou rapidamente, virando-se. Pietro estava no topo da escada, olhando para baixo com expressão confusa. Está tudo bem? O coração dela disparou. Sim, está tudo bem. Escolheu seu quarto. Escolhi. Mas, você vem me dar boa noite? Claro. Já subo. Pietro assentiu e desapareceu pelo corredor. Greta soltou o ar que estava segurando e olhou para Arthur. Isso foi complicado. Ele terminou, com um meio sorriso. É uma palavra. Ela passou a mão pelo rosto. Eu preciso ir. Ele precisa de mim. Eu sei. Ela começou a subir a escada, mas parou no meio do caminho e olhou para trás. Arthur? Sim. Não me arrependo. O sorriso dele foi pequeno, mas genuíno. Eu também não. E com isso, Greta subiu, o coração ainda disparado, a mente girando. Tudo tinha mudado. E não havia mais como voltar atrás. Na manhã seguinte, Greta acordou com o sol entrando pela janela enorme do quarto de hóspedes. Por um momento, ela esqueceu onde estava. Depois, tudo voltou de uma vez. Os jornalistas, a fuga, a casa de Arthur. O beijo. Ela levou a mão aos lábios, sentindo o fantasma do toque dele ainda ali. Deus! O que ela tinha feito?
Mas antes que pudesse entrar em pânico, bateram na porta. Grê, posso entrar? Era Pietro. Pode. Ele abriu a porta, já vestido, os olhos brilhando. Você precisa ver a cozinha daqui. Tem de tudo. E o Arthur disse que a gente pode tomar café da manhã na varanda. Greta sorriu, apesar de tudo. Ele disse isso? Disse. Ele é legal, né? Diferente do que eu imaginava. Como você imaginava? Pietro deu de ombros. Sei lá. Mais chato. Mais sério. Mas ele me deixou jogar videogame no quarto ontem à noite. E tem uma sala de jogos aqui, Grê. Com um fliperama. Greta riu, genuinamente. Tá bom, tá bom. Vou me arrumar e a gente desce. Pietro saiu correndo, e Greta ficou sozinha de novo. Ela se levantou, tomou um banho rápido, vestiu roupas limpas que encontrou no armário, todas do tamanho certo. Arthur tinha pensado em tudo, e desceu. A cozinha era enorme, moderna, cheia de luz natural. Arthur estava lá, de costas, preparando café. Ele usava uma camisa social branca, sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos. E, Deus, ele era lindo. Greta parou na porta, apenas observando. E então, como se sentisse a presença dela, Arthur se virou. Os olhos deles se encontraram. E tudo o que tinha acontecido na noite anterior voltou, intenso e real. Bom dia, disse ele, a voz baixa. Bom dia. Eles ficaram assim por um momento, apenas se olhando, até que Pietro entrou correndo, quebrando a tensão. Arthur, você tem Nutella? Arthur sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Tenho. Segunda prateleira à direita. Pietro comemorou e correu para a geladeira. Greta se aproximou, pegando uma xícara de café que Arthur lhe ofereceu. Obrigada. Dormiu bem? Surpreendentemente, sim. Ótimo. O silêncio foi confortável, mas carregado. E então, o telefone de Arthur tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Preciso atender. É do escritório. Ele saiu, e Greta ficou com Pietro, ajudando-o a preparar torradas. Mas quando Arthur voltou, 10 minutos depois, o rosto dele estava sombrio. O que foi? Perguntou Greta, imediatamente preocupada. Arthur olhou para Pietro, depois para ela. A gente precisa conversar. Sojinhos. O estômago dela revirou. Pietro, vai ver a sala de jogos que você estava falando. Eu já te encontro. O menino hesitou, mas assentiu e saiu. Assim que ficaram sozinhos, Greta se virou para Arthur. O que aconteceu? Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Marcos acaba de vazar mais informações. Dessa vez, ele diz que tem provas de que manipulei a fundação para beneficiar Pietro em detrimento de outras crianças. Greta sentiu o sangue gelar. Mas isso não é verdade. Eu sei. Mas ele fabricou documentos. E-mails falsos. Transferências bancárias alteradas. Ele está construindo uma narrativa onde eu sou o vilão que usou recursos públicos para conquistar você. Isso é loucura. É. Mas é convincente. E a imprensa está comprando. Greta sentou-se, as pernas fracas. O que a gente faz? Arthur ajoelhou-se na frente dela, segurando as mãos dela. Eu tenho um plano. Mas você precisa confiar em mim. Que tipo de plano? Ele hesitou. O tipo que vai expor Marcos de uma vez por todas. Mas vai ser arriscado. E você vai estar no centro disso. Greta olhou para ele, para os olhos castanhos cheios de determinação e medo. Medo de perdê-la. E naquele momento, ela tomou uma decisão. Eu confio em você. Arthur apertou as mãos dela. Então vamos acabar com isso. E enquanto eles planejavam, nenhum dos dois percebeu a sombra que observava pela janela. Marcus Thorne não tinha terminado. Na verdade, ele estava apenas começando. O plano de Arthur era simples em teoria, mas perigoso na prática. Eles iam expor Marcus publicamente, usando as próprias armas dele contra ele. Arthur tinha contratado investigadores particulares que passaram semanas juntando provas reais, transferências bancárias verdadeiras, e-mails autênticos, testemunhos de funcionários que Marcus havia ameaçado. Tudo documentado, verificável, incontestável. Mas para fazer Marcus morder a isca, eles precisavam fazê-lo se sentir seguro.
fazê-lo acreditar que tinha vencido. E isso significava que Greta teria que fazer algo que a apavorava, dar uma entrevista. Não, foi a primeira reação dela quando Arthur sugeriu. De jeito nenhum. Eles estavam no escritório dele dentro da mansão, Pietro dormindo no andar de cima. Era tarde da noite, e a cidade brilhava pela janela como um tapete de estrelas. Greta, escuta. Você quer que eu saia na TV e fale sobre tudo isso? Sobre mim, sobre você, sobre Pietro? Não. Não sobre tudo. Arthur se aproximou, paciente. Apenas sua versão dos fatos. A verdade. Você não fez nada errado. E as pessoas precisam ouvir isso de você. E se eles me destruírem? Se fizerem perguntas que eu não sei responder? Eu vou estar lá. Do seu lado. O tempo todo. Greta balançou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem. Eu não sou boa com essas coisas. Eu não sou como vocês. Eu só queria viver minha vida em paz. Arthur tocou o rosto dela, gentil. Eu sei. E você vai voltar a ter isso. Mas antes, precisamos enfrentar Marcos. E para isso, o mundo precisa te ver, te ouvir. Porque quando virem quem você realmente é, vão perceber que tudo que ele está dizendo é mentira. Greta fechou os olhos, respirando fundo. Ela sabia que ele estava certo. Sabia que não havia outra saída. Tudo bem. Eu faço. O alívio no rosto de Arthur foi palpável. Obrigado. Mas você promete que vai estar lá? Prometo. Do início ao fim. E pela primeira vez em dias, Greta se sentiu um pouco menos assustada. A entrevista foi marcada para 2 dias depois, em horário nobre, no maior canal de notícias do país. Greta passou as 48 horas anteriores num estado de pânico controlado. Arthur contratou uma consultora de mídia para ajudá-la a se preparar, ensaiando respostas, trabalhando linguagem corporal, antecipando perguntas difíceis. Mas na noite da entrevista, quando Greta se olhou no espelho do camarim, vestindo um blazer emprestado e com maquiagem leve, ela mal se reconhecia. Você está linda, disse Arthur, aparecendo atrás dela no reflexo. Greta virou-se. Estou apavorada. Eu sei. Mas você é mais forte do que imagina. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Não importa o que perguntem, apenas diga a verdade. Nada mais, nada menos. Greta assentiu, apertando a mão dele. E se eu estragar tudo? Você não vai. Ele se inclinou, beijando a testa dela. Eu acredito em você. E aquelas palavras foram tudo que ela precisava. O estúdio era frio, iluminado por luzes fortes que faziam tudo parecer irreal. Greta se sentou na cadeira indicada, as mãos suando. Do outro lado, a apresentadora, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar afiado, a observava como um predador avaliando a presa. Pronta? Perguntou a produtora. Greta olhou para fora das câmeras e viu Arthur ali, de pé, os braços cruzados, o olhar fixo nela. Ele acenou, discreto. E Greta respirou fundo. Pronta. As câmeras começaram a gravar. Boa noite. Estou aqui com Greta Lish, a jovem no centro do escândalo que sacode a Ferraro Enterprises. A apresentadora se virou para ela. Senhorita Lish, obrigada por aceitar conversar conosco. Obrigada por me receber. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Vamos direto ao ponto. Você trabalha para Arthur Ferraro. Há quanto tempo? Pouco mais de 2 meses. E nesse período, desenvolveram uma relação pessoal? Greta sentiu o estômago revirar, mas manteve o rosto neutro. Desenvolvemos respeito mútuo. Ele é meu patrão, e eu faço meu trabalho. Mas vocês foram vistos juntos num evento beneficente. Como acompanhantes. Ele me convidou para um evento de trabalho. Aceitei. Por quê? Porque ele pediu. Greta olhou direto para a câmera. E porque, naquele momento, eu confiava nele. Naquele momento. A apresentadora se inclinou. E agora? Agora eu confio ainda mais. A mulher piscou, surpresa. Mesmo com todas as acusações? Especialmente por causa das acusações. Greta endireitou as costas. Marcus Thorne está usando meu irmão, minha história, minha vida para destruir um homem que só tentou fazer a coisa certa. E eu não vou deixar.
A coisa certa. Há documentos que sugerem que Arthur Ferraro manipulou a fundação médica para beneficiar seu irmão. Esses documentos são falsos. Como pode ter certeza? Porque eu sei a verdade. Greta sentiu a emoção subir, mas controlou. Meu irmão, Pietro, tem 12 anos e luta contra uma doença rara. Quando meus pais morreram, eu assumi a responsabilidade sozinha. E a fundação da Ferraro Enterprises foi a única coisa que nos manteve vivos. Mas eu nunca pedi favores. Nunca fui privilegiada. Eu só trabalhei. Todos os dias. Tentando fazer o suficiente para mantê-lo vivo. A apresentadora ficou em silêncio por um momento. E Arthur Ferraro? Ele descobriu sobre a fraude de Marcos antes de me conhecer. E quando percebeu que expor isso cedo demais colocaria crianças em risco, incluindo Pietro, ele esperou. Juntou provas sólidas. Fez tudo certo. Ela olhou direto para a câmera. Ele protegeu meu irmão. Protegeu outras crianças. E agora está sendo destruído por isso. Mas você não acha problemático que seu patrão tenha sentimentos por você? A pergunta a pegou desprevenida. Greta olhou para Arthur, que estava tenso, mas assentiu discretamente. Diga a verdade. Então ela respirou fundo e respondeu. Eu acho que sentimentos não escolhem momento, nem lugar, nem situação. Sua voz ficou mais baixa. E sim, a situação é complicada. Mas não é errada. Porque tudo o que aconteceu entre nós foi real. Foi honesto. E ninguém foi manipulado. A apresentadora a estudou por um longo momento. Você o ama? Greta sentiu o ar sumir. A pergunta ecoou no estúdio silencioso. E ela sabia que o mundo inteiro estava assistindo. Então, pela primeira vez, ela parou de ter medo da verdade. Sim, eu amo. O silêncio foi absoluto. E então, do outro lado do estúdio, Arthur fechou os olhos. E sorriu. A entrevista terminou 20 minutos depois. Quando Greta saiu do estúdio, ela estava tremendo. Não sabia se tinha feito bem, se tinha dito as coisas certas, se tinha. E então, Arthur estava lá. Ele cruzou a distância em 3 passos e a puxou para um abraço. Você foi perfeita, sussurrou ele no ouvido dela. Eu falei demais? Não. Você falou a verdade. E foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Greta se afastou, olhando para ele. Eu disse que te amo. Na TV Nacional. Eu sei. E agora? Arthur sorriu, um sorriso verdadeiro, completo. Agora Marcos não tem mais nada. Porque o mundo te viu. E acreditou em você. E ele estava certo. Nas próximas horas, as redes sociais explodiram. Não contra Greta, mas a favor. Pessoas comentando sua honestidade, sua coragem, sua história. E questionando Marcos. Investigando suas alegações. Encontrando furos. Descobrindo mentiras. Foi como um castelo de cartas desmoronando. E no centro de tudo, Marcos Thorne percebeu que tinha perdido. Mas homens desesperados fazem coisas desesperadas. E Marcos ainda tinha uma última carta para jogar. Na madrugada seguinte, Greta acordou com o barulho de vidro quebrando. Ela pulou da cama, o coração disparado. Arthur! Ele apareceu no corredor, já vestido, o rosto tenso. Fica aqui. Tranque a porta. O que está acontecendo? Alguém invadiu a propriedade. O medo subiu como uma onda. Pietro! Eu vou buscá-lo. Fica aqui, Greta. Mas antes que ele pudesse se mover, uma voz ecoou lá de baixo. Uma voz que Greta reconheceu imediatamente. Marcos. Arthur. Sei que está aí. A gente precisa conversar. Greta sentiu o sangue gelar. Arthur olhou para ela, e havia algo perigoso nos olhos dele. Liga para a polícia. Agora. Arthur, não. Faz o que eu estou mandando. Ele saiu, e Greta ficou parada, tremendo, tentando decidir entre obedecer ou seguir. E então, escutou Pietro gritar. E todas as escolhas desapareceram. Greta não pensou. Ela apenas correu. Desceu a escada aos tropeços, o coração martelando no peito, o nome de Pietro queimando na garganta. Quando chegou ao térreo, a cena que encontrou a congelou. Marcos Thorne estava no meio da sala,
cabelo desgrenhado, terno amassado, olhos injetados de raiva e desespero. Ele segurava algo na mão. Greta não conseguia ver o que, mas a postura de Arthur, parado entre Marcos e a escada, dizia que era perigoso. E atrás de Marcos, encostado na parede, pálido e tremendo, estava Pietro. Pietro! Greta deu um passo à frente, mas Arthur estendeu o braço, bloqueando-a. Não, disse ele, baixo. Fica atrás de mim. Marcos riu, um som áspero, quebrado. Que cena tocante. O CEO poderoso protegendo sua donzela. Ele cuspiu as palavras. Você acha que é herói, Arthur? Acha que vai sair disso como mocinho? Deixa o garoto ir, Marcos. Isso é entre você e eu. Não. Marcos gritou, e Pietro encolheu-se. Não é só entre nós. Você me destruiu. Minha carreira, minha reputação, minha vida. E por quê? Por causa dela. Ele apontou para Greta, e a raiva nos olhos dele era palpável. Eu construí aquela fundação, continuou Marcos, a voz quebrando. Eu trabalhei anos nela. E você me trata como criminoso porque eu peguei um pouco do que era meu por direito? Você roubou de crianças doentes, disse Arthur, a voz fria como gelo. Não tenta justificar isso. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Assim como você sempre fez. Não se faça de santo, Arthur. Você já esmagou dezenas de pessoas para chegar onde está. Talvez. Mas nunca roubei de quem não podia se defender. Marcos apertou o maxilar, e Greta viu então o que ele segurava. Não era uma arma. Era uma foto. De Arthur e Greta. No terraço. No evento. Próximos demais. Íntimos demais. Você sabe o que isso representa? Marcos ergueu a foto. Abuso de poder. Assédio. Ela é sua empregada, Arthur. E você a manipulou. Eu nunca a manipulei. Prova. Prove que não foi você quem orquestrou tudo desde o início. Marcos estava descontrolado agora. Prove que não trouxe ela para perto só para se proteger. Eu não preciso provar nada para você. Mas vai precisar provar para a polícia. E então, antes que alguém pudesse reagir, Marcos puxou algo do bolso. Não era uma arma de fogo. Era um spray de pimenta. Ele mirou em Arthur, mas Greta foi mais rápida. Ela se jogou na frente, e o jato a atingiu em cheio no rosto. A dor foi instantânea, cegante. Greta gritou, caindo de joelhos, as mãos no rosto, tentando limpar, mas apenas piorando. Greta! A voz de Arthur era puro desespero. E então, tudo virou caos. Arthur se moveu como um raio, cruzando a distância e derrubando Marcos com um soco certeiro. O homem caiu, gemendo, mas Arthur não parou. Ele o imobilizou, segurando-o contra o chão. Pietro, liga para a polícia. Agora! O menino, tremendo, pegou o celular e discou. Enquanto isso, Arthur olhava para Greta, dividido entre manter Marcos sob controle e ir até ela. Greta! Greta! Olha para mim! Mas ela mal conseguia abrir os olhos. A dor era insuportável, queimando como fogo. Eu estou bem. Ela mentiu, a voz quebrando. Não, você não está. Arthur olhou para Pietro. Vai na cozinha, pega água fria e toalhas. Rápido! Pietro correu. Marcos, ainda preso sob Arthur, riu. Viu o que você fez? Ela se machucou por sua causa. Arthur apertou mais forte, e Marcos gemeu de dor. Cala a boca. Ela nunca vai ser sua, Arthur. Nunca. Porque você sempre vai ser o patrão. E ela sempre vai ser a empregada. E todo mundo vai saber que você a usou. Eu disse para calar a boca. A voz de Arthur ecoou pela casa. E então, Pietro voltou correndo com as toalhas e água. Arthur imobilizou Marcos com o joelho nas costas e foi até Greta, ajoelhando-se ao lado dela. Deixa eu ver. Deixa eu ajudar. Com cuidado, ele começou a lavar o rosto dela, removendo o spray, limpando os olhos. Greta tremia, as lágrimas misturando-se com a água, a dor ainda intensa mas começando a diminuir. Você é louca, disse Arthur, a voz rouca. Por que fez isso? Por quê? Porque eu não ia deixar ele te machucar. Arthur fechou os olhos, a mandíbula apertada. Você podia ter se machucado sério. Mas não machuquei. Estou bem. Ele a olhou,
e havia algo destroçado no olhar dele. Greta! Mas antes que pudesse terminar, sirenes soaram lá fora. A polícia tinha chegado. Os minutos seguintes foram um borrão. Policiais entraram na casa, algemaram Marcos, fizeram perguntas. Paramédicos examinaram Greta, lavaram seus olhos adequadamente, garantiram que não havia dano permanente. Pietro estava agarrado a ela o tempo todo, tremendo, repetindo que ela estava bem, que estava tudo bem. E Arthur? Arthur não saía do lado dela. Quando finalmente levaram Marcos, ele olhou para trás uma última vez. Isso não acabou, Arthur. Mas todos sabiam que estava. Marcus Thorne tinha perdido. Completamente. E agora, ia enfrentar consequências reais. Invasão de propriedade. Agressão. Falsificação de documentos. Era o fim. Quando a casa finalmente ficou vazia, apenas os três restando, Greta soltou o ar que estava segurando. Acabou, sussurrou ela. Acabou, confirmou Arthur. Pietro olhou para os dois, depois para Arthur. Você salvou a gente. Arthur ajoelhou-se, ficando na altura do menino. Não. Sua irmã salvou. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Pietro olhou para Greta, os olhos marejados. Você se machucou por causa dele. Eu me machucaria 1000 vezes se significasse te manter seguro. O menino a abraçou, apertado, e Greta fechou os olhos, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Tinha acabado. Realmente acabado. E quando Pietro finalmente soltou, Arthur estendeu a mão para Greta. Vem. Você precisa descansar. Ela aceitou, deixando-o ajudá-la a levantar. E quando ele a guiou para cima, a mão dele firme na dela, Greta percebeu algo. Pela primeira vez em meses, ela se sentia segura. Realmente segura. E era tudo por causa dele. Os dias que se seguiram foram quietos de uma forma que Greta não experimentava há meses. Marcus Thorne foi formalmente acusado. As provas que Arthur havia compilado, todas legítimas, todas irrefutáveis, foram entregues às autoridades. Desvio de fundos, falsificação de documentos, invasão de propriedade, agressão. A lista era longa. E definitiva. A mídia, que antes especulava sobre Greta e Arthur com malícia, agora contava uma história diferente. A história de uma jovem mulher que lutava para manter o irmão vivo. De um CEO que fez a coisa certa, mesmo quando custava caro. De um vilão que finalmente foi exposto. Não era perfeito. Ainda havia sussurros. Ainda havia olhares. Mas a narrativa tinha mudado. E Greta, pela primeira vez, podia respirar. Ela estava na varanda da mansão de Arthur, observando Pietro jogar futebol no jardim imenso com um dos seguranças que tinha se oferecido para brincar com ele. O menino ria, um som que ela não ouvia há tempo demais. Ele está bem. Greta se virou. Arthur estava parado na porta, 2 xícaras de café nas mãos. Está, concordou ela, aceitando a xícara. Melhor do que em muito tempo. Arthur se apoiou no parapeito ao lado dela, os dois em silêncio confortável por um momento. E você? Perguntou ele, finalmente. Está bem? Greta pensou na pergunta. Realmente pensou. Estou. Assustada com o que vem depois, mas, estou. O que vem depois não precisa ser assustador. Ela olhou para ele. O que você quer dizer? Arthur hesitou, passando a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que ela tinha aprendido a reconhecer. Eu sei que tudo isso foi intenso, e rápido, e complicado. Mas agora que Marcos está fora do caminho, você tem escolhas de verdade. Pela primeira vez. Greta sentiu o coração apertar. Que tipo de escolhas? Você pode voltar a trabalhar, se quiser. Não para mim, obviamente. Mas posso te ajudar a conseguir uma posição em qualquer empresa que escolher. Com recomendações. Referências. Ele parou, olhando para o café. Ou você pode fazer outra coisa completamente. Estudar. Mudar de área. O que você sempre quis, mas nunca pôde. Greta o observava, tentando entender aonde ele queria chegar. E quanto a nós? A palavra ficou suspensa no ar. Arthur finalmente olhou para ela, e havia vulnerabilidade ali. Medo. Isso depende de você. De mim? Greta, eu te amo.
Ele disse isso simples, direto, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas eu não quero que fique comigo porque se sente obrigada. Ou porque tem medo de perder a segurança. Ou porque acha que me deve algo. Ele colocou a xícara de lado e pegou as mãos dela. Eu quero que fique porque quer. Porque escolhe. Porque, apesar de tudo que aconteceu, você realmente quer estar aqui. Greta sentiu as lágrimas queimarem. Você acha que eu estou aqui por obrigação? Não sei. A voz dele era honesta, crua. Tudo entre nós começou errado. Na hierarquia errada. No momento errado. E eu não sei se você consegue separar o que sente por mim do que sente por segurança. Greta soltou uma risada sem humor. Você realmente acha que eu me jogaria na frente de um spray de pimenta por segurança? Não. Mas você faria pelo Pietro. Ela piscou. O quê? Você se joga no fogo por quem ama. Eu sei disso. Vi isso. E eu? Ele olhou para longe. Eu preciso saber que não sou só mais alguém que você protege. Que cuida. Que mantém por perto porque é o certo a fazer. Greta soltou as mãos dele e tocou o rosto dele, fazendo-o olhar para ela. Arthur Ferraro, você é a pessoa mais idiota e brilhante que eu conheço. Ele piscou, surpreso. Eu não estou aqui porque você me protege, continuou ela. Estou aqui porque você me vê. Realmente vê. Não como empregada, não como responsabilidade, não como missão de resgate. Você me vê como eu sou. E ainda assim escolhe ficar. Ela se aproximou. Eu te amo. Não porque você é poderoso, ou rico, ou porque salvou meu irmão. Eu te amo porque quando estou com você, eu não preciso fingir ser mais forte do que sou. Porque você segura meu peso quando eu não consigo mais. E porque, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto escolhida. De verdade. A respiração dele ficou irregular. Greta. Então sim. Eu escolho você. Todos os dias. Apesar de tudo. Por causa de tudo. E então, Arthur a beijou. Não foi como o primeiro beijo, urgente, desesperado, cheio de coisas não ditas. Esse foi diferente. Foi promessa. Foi escolha. Foi recomeço. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, a gente tenta de verdade? Perguntou ele. A gente tenta de verdade. Vai ser complicado. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Arthur riu, um som genuíno que fez o coração dela pular. Você é incrível. Você também não é tão mal. E ali, com Pietro rindo no jardim e o sol começando a se pôr, Greta percebeu algo. Ela tinha passado tanto tempo sobrevivendo que esqueceu como era viver. Mas agora ela estava lembrando. 2 semanas depois, Greta tomou uma decisão. Ela se inscreveu na universidade. Administração. Sempre foi algo que a interessou, mas nunca teve chance de perseguir. Arthur ofereceu pagar, mas ela recusou. Pegou um empréstimo estudantil e uma bolsa parcial. Precisava fazer isso sozinha. Mas ele apoiou. De todas as formas que importavam. Ajudou-a a estudar para o vestibular. Ficou acordado com ela nas noites de insônia antes das provas. Comemorou quando ela passou. E quando chegou o primeiro dia de aula, Arthur estava lá, com Pietro, torcendo por ela. Você vai arrasar, disse Pietro, abraçando-a. Obrigada, meu amor. Arthur a puxou para um abraço depois, sussurrando no ouvido dela. Estou orgulhoso de você. E aquelas palavras significaram mais do que ele jamais saberia. Greta também tomou outra decisão, não morar mais com Arthur. Não porque não o amava, mas porque precisava provar para si mesma, e para o mundo, que conseguia ficar de pé sozinha. Ela alugou um apartamento pequeno, mas confortável, perto da universidade. Pietro tinha o próprio quarto, decorado do jeito que ele queria. E Greta tinha um espaço que era dela. Arthur ficou desapontado no início, mas entendeu. Você precisa disso, disse ele, ajudando-a a carregar caixas. Eu entendo. Não significa que acabou entre nós. Eu sei. Significa que quero construir algo real. Não baseado em dependência. Ele sorriu. Você é mais sábia do que eu. Eu aprendi com os melhores. E então, estabeleceram uma rotina nova. Jantares 3 vezes por semana.
Fins de semana juntos quando possível. Ligações toda noite. Era diferente. Mas era saudável. E funcionava. Na empresa, as coisas também mudaram. Com Marcos fora e a investigação concluída, a fundação foi reestruturada. Arthur nomeou um novo diretor, alguém de fora, com reputação impecável, e implementou sistemas de auditoria para garantir que nada assim acontecesse de novo. Pietro continuou recebendo tratamento. Mas agora, transparentemente, junto com todas as outras crianças. E Greta? Greta não era mais a empregada invisível. Era a mulher que enfrentou um escândalo corporativo e saiu de pé. Era a mulher que o CEO da Ferraro Enterprise chamava. E ela carregava isso com dignidade. Mas nem tudo eram flores. Havia dias difíceis. Dias em que Greta duvidava de si mesma. Dias em que Pietro ficava doente e o medo voltava com força total. Dias em que a pressão de ser a namorada do CEO pesava demais. Mas Arthur estava sempre lá. Nos dias ruins. Nos dias bons. Nos dias medianos. Ele estava lá. E lentamente, Greta aprendeu que amor não era sobre salvação. Não era sobre resgate. Era sobre parceria. Era sobre escolher, todos os dias, ficar. Mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. 6 meses depois do incidente com Marcos, Greta estava estudando para uma prova quando o telefone tocou. Era Arthur. Oi, atendeu ela, sorrindo. Tudo bem? Tudo. Posso passar aí? Agora? São 11 da noite. Eu sei. Mas, preciso te mostrar uma coisa. Havia algo na voz dele. Nervosismo, talvez. Tudo bem. Pietro já está dormindo, mas pode vir. 20 minutos depois, ele estava na porta dela, vestindo jeans e uma camisa simples. Sem terno. Sem armadura corporativa. Só Arthur. O que aconteceu? Perguntou Greta, deixando-o entrar. Nada de ruim. Só. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu tenho pensado muito. Sobre nós. Sobre o futuro. O coração dela acelerou. Arthur, deixa eu terminar. Ele pegou as mãos dela. Eu sei que começamos errado. Sei que foi complicado e confuso, e que você precisava de espaço para crescer sozinha. E eu respeito isso. Mas Greta, ele a olhou, direto. Eu não quero passar o resto da minha vida te visitando. Quero acordar com você. Quero tomar café com você e Pietro toda manhã. Quero estar lá quando você se formar. Quero construir uma vida de verdade. Não perfeita, mas nossa. Greta sentiu as lágrimas começarem a cair. Eu também quero isso. Então, ele hesitou, e pela primeira vez, ela viu medo genuíno ali. Casa comigo? O mundo parou. Greta o olhou, esse homem que tinha entrado na vida dela como patrão e se tornado tudo. O homem que a via, que a escolhia, que a amava, mesmo nos dias difíceis. E havia apenas uma resposta. Sim. O sorriso dele foi como o sol nascendo. Ele a puxou para um beijo, e Greta sentiu tudo se encaixar. Tudo que tinham passado. Tudo que tinham sobrevivido. Tinha valido a pena. E quando se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Arthur tocou a testa dela. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E naquele pequeno apartamento, com Pietro dormindo no quarto ao lado e a cidade pulsando lá fora, eles começaram a planejar o futuro. Um futuro que, finalmente, era deles. Juntos. 1 ano depois. A capela era pequena, íntima, decorada com flores brancas e luzes suaves. Não era o tipo de casamento que as pessoas esperariam de um CEO. Não havia centenas de convidados, nem cobertura da mídia, nem ostentação. Era apenas família, o pouco que tinham, e amigos próximos. Era perfeito. Greta estava no pequeno quarto dos fundos, olhando para o espelho. O vestido era simples, elegante, com renda delicada nos ombros. Nada extravagante. Só ela. Você está linda, Gre. Ela se virou. Pietro estava na porta, vestindo um terno pequeno que Arthur tinha insistido em comprar para ele. O menino tinha crescido tanto no último ano, mais alto, mais forte, o rosto perdendo aquela palidez doentia. O tratamento estava funcionando. Realmente funcionando.
Greta sentiu as lágrimas queimarem. Ei, sem chorar, disse Pietro, aproximando-se. Você vai estragar a maquiagem. Ela riu, enxugando os olhos. Quando você ficou tão maduro? Desde que ganhei um irmão mais velho. Pietro sorriu. Ele é legal, né? Greta riu de novo, dessa vez genuinamente. Sim, ele é muito legal. Você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Ela olhou para o irmão, não mais um menino assustado, mas um adolescente encontrando seu caminho. Eu sou muito feliz. Então está tudo certo. Pietro a abraçou. Porque você merece. Depois de tudo que fez por mim, você merece tudo de bom. Greta segurou o irmão, sentindo o peito apertar de emoção. Nós merecemos. Os dois. E era a verdade. Depois de tanta luta, tanta dor, tanto medo, eles mereciam isso. Mereciam paz. Mereciam alegria. Mereciam amor. Quando a música começou, Greta respirou fundo. Pietro ofereceu o braço, e juntos, eles caminharam até a porta. Pronta? Perguntou ele. Pronta. E então, as portas se abriram. A capela estava cheia de luz suave e rostos sorridentes. Mas Greta só via uma pessoa. Arthur. Ele estava no altar, de terno escuro, o rosto tenso de emoção contida. E quando os olhos dele se encontraram, ela viu tudo ali. Amor. Promessa. Futuro. Pietro a guiou pelo corredor, e quando chegaram ao altar, ele colocou a mão dela na de Arthur. Cuida dela, disse Pietro, sério. Com minha vida, respondeu Arthur, e não era promessa vazia. Era a verdade. A cerimônia foi curta, mas significativa. Votos escritos por eles mesmos. Promessas de parceria, de escolha, de estar presente nos dias bons e ruins. E quando o padre finalmente disse pode beijar a noiva, Arthur a puxou para si, e o beijo foi tudo. Não era só romance. Era gratidão. Era alívio. Era o fim de um capítulo difícil e o começo de algo novo. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo com lágrimas nos olhos. Eu te amo, senhora Ferraro, sussurrou ele. Eu te amo também. E então, de mãos dadas, eles caminharam juntos corredor abaixo, para o resto de suas vidas. 2 anos depois. Greta estava no escritório de casa, finalizando um projeto para a faculdade. Ela estava no último ano de administração, com notas excelentes e ofertas de estágio em 3 empresas diferentes, nenhuma delas a Ferraro Enterprises. Ela tinha feito questão disso. Precisava construir sua própria carreira, sua própria reputação. E Arthur apoiou completamente. Vem ver. Era Pietro, agora com 15 anos, alto e saudável. Ele tinha terminado a última rodada de tratamento 3 meses atrás. E estava em remissão completa. Greta saiu do escritório e encontrou Pietro na sala, apontando para a TV. Olha! É sobre a fundação. Na tela, um repórter falava sobre o trabalho renovado da Fundação Médica Ferraro. Desde a reestruturação, ela tinha expandido, ajudando o dobro de crianças, com transparência total e auditoria independente. E hoje, a Fundação anuncia uma nova iniciativa, bolsas de estudo para irmãos e familiares de pacientes, permitindo que continuem seus estudos enquanto cuidam de entes queridos, dizia o repórter. Greta sentiu o peito apertar. Ele fez isso por você, disse Pietro, baixo. Fez por todos nós. Naquele momento, Arthur entrou pela porta, voltando do trabalho. Oi, família. Você. Greta cruzou os braços, mas estava sorrindo. Por que não me contou sobre a nova iniciativa? Ele fingiu inocência. Esqueci. Mentiroso. Arthur riu, puxando-a para um abraço. Eu queria que fosse surpresa. E além disso, não fui só eu. A ideia veio do conselho. Mas sim, eu apoiei. Porque vi o que você passou. E ninguém deveria ter que escolher entre educação e família. Greta o beijou, suave. Você é impossível. E você me ama por isso. Infelizmente, sim. Pietro revirou os olhos. Vocês são nojentos. Mas ele estava sorrindo. Essa era a vida deles agora. Normal. Feliz. Completa. Não perfeita. Ainda havia desafios, dias difíceis, momentos de tensão. Mas eles enfrentavam juntos. Como família.
5 anos depois. Greta estava na varanda da casa que agora era deles, não a mansão de Arthur, mas algo que construíram juntos. Uma casa de tamanho médio, com jardim onde Pietro, agora na universidade, ainda jogava futebol quando visitava. Ela segurava uma xícara de café, observando o nascer do sol, quando sentiu braços a envolverem por trás. Bom dia, senhora Ferraro. Ela sorriu, apoiando-se em Arthur. Bom dia. Em que está pensando? Em como a vida muda. Ela olhou para ele. Há 5 anos, eu estava limpando salas vazias às 6 da manhã. Hoje, estou prestes a assumir como diretora de projetos sociais na fundação. Você merece. Eu trabalhei por isso. Exatamente. Ele beijou o topo da cabeça dela. E estou orgulhoso de você. Todos os dias. Greta virou-se nos braços dele. Sabe o que é engraçado? Quando eu te conheci, pensei que você fosse o homem mais frio e inacessível do mundo. E agora? Agora sei que você é só um urso mal-humorado disfarçado de CEO. Arthur riu, genuinamente. Apenas para você. Bom, porque é assim que eu gosto. E então, ela disse algo que vinha pensando há semanas. Arthur, eu acho que estou pronta. Ele franziu a testa. Pronta para expandir a família. Ele congelou. Você quer dizer? Um bebê. Sim. Greta viu o rosto dele mudar. Surpresa, alegria, medo, tudo ao mesmo tempo. Você tem certeza? Sua carreira está decolando, a fundação precisa de você. E vamos fazer funcionar. Juntos. Ela tocou o rosto dele. Eu passei tanto tempo sobrevivendo que esqueci de viver. Mas agora eu quero tudo. Carreira, família, amor, caos. Eu quero tudo. Com você. Arthur a puxou para um beijo profundo, cheio de promessas. Então vamos ter tudo. E eles tiveram. 10 anos depois. A casa estava em caos feliz. Mãe. Lucas pegou meu brinquedo. Não peguei. Pegou sim. Greta entrou na sala onde 2 garotos, gêmeos de 6 anos, brigavam pelo mesmo carrinho. Chega, vocês 2. Lucas, devolve. E Mateus, você tem outros 15 carrinhos. Dividam. Mas mãe, sem mais. Resolvam ou eu resolvo por vocês. Os meninos resmungaram, mas obedeceram. Arthur entrou logo atrás, carregando uma menina de 3 anos no colo. Alguém aqui quer biscoitos? Eu. Os gêmeos correram para a cozinha, e Arthur riu, colocando a menina no chão para que ela pudesse seguir os irmãos. Greta se aproximou, exausta mas feliz. Sua tática de suborno está ficando boa. Aprendi com os melhores. Ele a beijou. Como foi o dia? Intenso. Fechamos parceria com 3 hospitais novos. E você? Tedioso. Reuniões, números, as coisas de sempre. Ela sorriu. Ainda acha que valeu a pena? Todo esse caos? Arthur a olhou. Essa mulher que tinha entrado na vida dele como uma empregada assustada e se tornado sua parceira em tudo. Sua esposa. A mãe de seus filhos. Sua melhor amiga. Todos os dias, disse ele, sincero. Eu escolho você todos os dias. Bom, porque você está preso comigo. Melhor prisão do mundo. E enquanto o som de crianças rindo ecoava pela casa, Greta percebeu. Ela tinha encontrado o que sempre procurou. Não só sobrevivência, mas vida. Real, bagunçada, linda. E tudo começou numa sala vazia, num dia qualquer, quando ela testemunhou algo que não deveria. Quando o patrão frio e poderoso decidiu protegê-la. Quando o impossível virou possível. Quando o amor floresceu onde não deveria. E transformou tudo. Greta Liz, agora Greta Ferraro, tinha percorrido um longo caminho. De empregada invisível a mulher empoderada. De sobrevivente a alguém que realmente vivia. De sozinha a amada. E enquanto observava Arthur brincar com os filhos deles, sentiu gratidão profunda. Por cada obstáculo, cada dor, cada momento difícil. Porque tudo, absolutamente tudo, tinha levado até ali. Até esse momento. Até essa vida. Até esse amor. E valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Fim. E assim,
O que começou como um encontro impossível se transformou na história de amor mais verdadeira que eles poderiam ter. Greta e Arthur provaram que o amor não escolhe momento, não respeita hierarquia, ele simplesmente acontece. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha com quem precisa acreditar no amor de novo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Deixe o seu comentário. Qual foi sua parte favorita? Nos vemos na próxima história aqui no Conto Raso Story. Até lá! Bye bye!